Boa tarde, eu me chamo Jéssica Borges e estou aqui hoje para apresentar o trabalho sobre memórias, se trata de uma atividade contextualizada da disciplina de Lógica Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores. O primeiro ponto que a gente vai tratar hoje se trata de memória primária. E aí nós temos a memória RAM, a memória ROM e a cache. A memória RAM, ela apresenta maior volatilidade, né? E também tem a característica de realizar leitura em código binário. A memória RAM, ela também tem uma outra característica, que ela é um chip que é formado por transistores. E ela pode se dizer que é volátil porque ela só armazena informações enquanto possui a corrente elétrica passando por ela. Que a partir do momento que o computador ele é reiniciado ou ele é desligado, é necessário, aí se perdem as informações, né? É necessário que você ligue o computador e insira novas informações, tá? Os tipos de memória RAM são SRAM e DRAM. A memória SRAM é aquela memória que é uma memória estática e por isso ela apresenta maior desempenho em relação à memória DRAM. Apesar que a memória DRAM é uma memória mais utilizada. No caso, tem como exemplo a memória DDR3, que é um exemplo no caso de memória DRAM. A memória DRAM, ela tem um lado negativo. Nós podemos dizer que ela precisa de atualizações constantes, enquanto a memória estática ela não precisa desse tipo de atualização. Pronto. A memória ROM, né? A memória ROM é um tipo de memória primária que é necessário, que é utilizada apenas para leitura. Então, a priori, não se grava nada nela. Não se regrava nada nela. Agora, existem alguns tipos de memória que conseguem regravar com algum tipo de dificuldade, né? A memória PROM, ela é uma memória que ela é utilizada, por exemplo, para abrigar o firmware de um computador. Ela não é uma memória regravável, ela é programada uma única vez. Já a memória EPROM, ela é uma memória que ela pode sofrer, no caso, pode sofrer um apagamento dessas informações por meio de luz ultravioleta, né? Pode-se regravar naquela memória outras informações, contanto que apague com uma forte luz ultravioleta. E ela possui, inclusive, uma janela translúcida de quartzo, que por ali passa a luz ultravioleta e faz a remoção daquelas informações. Nós temos também a memória aeron, que é a memória que é alterável eletricamente. Apesar desse tipo de alteração ela ser considerada lenta, né, para o mundo da computação. Tem a EPROM também, que é uma versão mais moderna da EPROM, tá? Que a gente tem como exemplo as memórias flash, que possuem nos pendrives, nos cartões de memória. Deixa eu passar. Aqui nós temos um exemplo de memória EPROM. Um exemplo também extraído da fonte eletroperdido.com, que é de memória EEPROM, que é a memória que é apagada eletricamente.
Pronto. Memória cache. A memória cache, ela armazena os principais dados utilizados pelo computador. É uma memória pequena em relação às outras memórias, em relação à memória RAM. A RAM, em relação à memória RAM, ela é pequena, né? Mas ela possibilita potencializar o desempenho do processador, porque ele consegue acessar as informações de uma forma mais rápida do que se ele acessasse, por exemplo, pela memória RAM. Os processadores, eles trazem essa memória embutida, tá? Porque ela consegue armazenar os dados mais importantes de forma mais rápida. Como exemplos de memória secundária, nós temos o pendrive, o cartão de memória, o HD e a memória SSD, que inclusive já é bastante utilizado agora a memória SSD nos laptops, porque ela tem um desempenho, uma rapidez no acesso das informações maior em comparação com um HD, né, com um hard disk. Aí aqui a gente tem uma imagem do HD comparando com o tamanho e a estrutura da SSD. O HD, ele geralmente é maior e ele também sofre mais com a questão dos impactos nos computadores, né? Pronto, gente, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Até mais.